Olha só, pastora, que legal ali essa reportagem que a gente viu um pouquinho, né, do trabalho da Fazenda Urbana, uma questão toda social envolvida. E para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente está aqui hoje com o gestor público lá da Fazenda Urbana, o Guilherme Scharf. Conta um pouquinho para a gente sobre esse projeto aí da Prefeitura de Curitiba. A Fazenda Urbana hoje é um projeto bem interessante da Prefeitura, ela vem com um caráter educacional, né? Então o nosso objetivo é multiplicar esses conhecimentos hoje para passar em relação à horta, à compostagem e todo um trabalho daí em cima de segurança alimentar, né? Onde a gente vai fazer trabalhos daí com aproveitamento integral, trabalho com as instituições e a cozinha escola. Ou seja, a população pode estar envolvida aí nesse projeto, Sim, então. Ótimo, e eu deixo o convite aqui já aproveitando para o pessoal ir lá fazer a visita na Fazenda Urbana, que as visitas estão acontecendo pelo portal Aprender. Ok, e me diga uma coisa, a gente vê aqui que você trouxe alguns materiais, né, algumas questões aqui para a gente poder fazer uma horta em casa. A gente sabe que muita gente que está aí nos assistindo, às vezes mora num apartamento, numa casa meio pequena, não tem muito espaço, mas dá para fazer uma horta em casa, né, claro. Guilherme? Lá na Fazenda Urbana a gente tem uma tecnologia que a gente usa e é legal que ela é de quase custo zero, que utiliza material aproveitável. Essa aqui o pessoal chama de canteiros de capilaridade, né? Eles são super excelentes, é ótimo para pequenos espaços, sacadas, varanda, então para quem tem apartamento e pega um pouquinho de luz. Ou seja, tem muita gente às vezes compra um eletrodoméstico, joga fora, mas dá para reaproveitar. Dá para aproveitar, tanto que aqui a gente está usando uma caixa de peixe, que o pessoal descarta nessas caixas, é um material bem abundante e ele é ótimo para fazer daí o nosso canteiro. Então explica pra gente aí como que a gente faz. O canteiro de capilaridade, na verdade, ele é bem simples. É um cano de PVC de 40. A gente colocou ele com um cotovelo e cortou ele do tamanho da caixa. E fizemos daí uns cortes usando uma cegueta ou uma faquinha para poder sair a nossa água. Eu vou mostrar para vocês. Então daí esse cano de PVC ele vem para o fundo do canteiro. Bem no meio da caixa. Isso, seria. ó. Tá. Como ele ficaria. E pode fazer de diferentes tamanhos, né, Pode Guilherme? fazer de diferentes tamanhos. Aqui a gente está fazendo desse tamanho, que é o tamanho da caixa, né, já pensando na questão do pequeno espaço. Aí o que acontece? Como ele vai funcionar por capilaridade, então a gente vai começar a preencher essa caixa com serragem. Tá? Então a gente vai preencher esse nosso cano de PVC, utilizando daí uma serragem. Isso. Vai a serragem. Pronto, tá vendo? Essa serragem a gente consegue aonde? Essa serragem, geralmente as serrarias, madeireiras hoje da região, eles doam, né? O pessoal, você pode poder retirar. A gente utiliza bastante essa serragem também como na compostagem, né? Então, aí tem uma diferença. Você falou o nome serragem, a gente hoje encontra como cepilho, porque o cepilho ele é um material maior. Se você for atrás de serragem, vai acontecer o quê? Ele vem muito pequenininho e aí ele acaba entupindo o nosso sistema de capilaridade. Olha que legal, essa é uma boa dica aí para quem está em casa. Então sempre quando for atrás, vai atrás do cepilho. Do cepilho, aqui ó, ele é um pouquinho mais, ele é maiorzinho, né? Isso, então a gente cobriu o fundo dessa caixa com o cepilho, né? Ó, cobriu o cano de PVC. Tá, então nosso material já de serragem já foi o suficiente. Aí agora a gente vai preencher com um segundo material que é uma terra. Aqui a gente está usando uma terra preparada e é legal que essa terra veio de um projeto piloto lá da Fazenda Urbana, que é um projeto piloto que está acontecendo com 20 famílias, que é onde as famílias estão levando o seu resíduo orgânico. Então a gente transformou esse resíduo orgânico em um humus de altíssima qualidade. Então quem trabalhou para a gente foi as minhocas. Então, em vez disso daqui, esse resíduo ir para o lixo, hoje ele vem para o nosso canteiro de capilaridade daí, para poder plantar as nossas hortaliças. Ok, Guilherme, até é importante a gente falar que toda essa compostagem, né, com os materiais orgânicos, ela fica até mais forte aí, com mais nutrientes a terra. Sim, a terra ela fica muito mais saudável, até mesmo porque todo esse material passou pelo trato digestivo das minhocas. Assim, você falou que são 20 famílias hoje que participam aí desse projeto. Há a expectativa de aumentar ainda mais, Guilherme? Sim, esse é um projeto piloto hoje que está acontecendo por uma startup chamado Ambiente Livre. Né? E daí a ideia é começar a trazer esse projeto agora para a população de Curitiba. Né? A gente começou a multiplicar ele agora dentro das hortas urbanas, né? Já para começar a melhorar esse material até mesmo pelo plantio de um alimento mais saudável.
E aí futuramente sim, começar a expandir. A ideia é começar a ter os cursos, as capacitações e as oficinas, para poder multiplicar esses conceitos, né, também. Olha que legal. E a ideia é trabalhar com pessoas talvez de baixa renda, ou talvez jovens, como é que é? Isso, tanto que semana passada a gente teve na fazenda, que foi recente, que foi um grupo de hortelões de uma horta comunitária que foi lá ter uma capacitação em compostagem. E é legal que eles já estão levando o resíduo dele para dentro da horta para poder virar alimento. Ou seja, a gente diminui aí, né, com a poluição da natureza, né? Porque até, como você falou, tudo isso é orgânico, tudo isso é tratado e tudo isso tem nutrientes preservados aí para a plantinha. Sim, perfeito. Eu não preenchi o canteiro todo aqui, mas assim, então quando a gente vai fazer a rega do canteiro, a rega ela é feita pelo caninho. Tá. Então o que acontece? Quando a gente irrigar, essa água ela vai infiltrar e vai umedecer esse cepilho. Né? Então como tem o substrato, a terra em cima, a nossa planta ela vai viver por capilaridade, então ela vai puxar e absorver essa água. Só que o que acontece? Opa, eu coloquei água demais, eu vou matar minha planta? Então a gente faz um ladrão. Uma canetinha, se você não tem caneta, aqui a gente usa uma mangueirinha. E aí eu vou colocar bem na altura onde terminou o meu cano de PVC. Eu fiz um furo na caixa, ó. Né, eu vou passar. Eu fiz um furo na caixa, ó. E aí, bem na altura do cano, a gente botou o nosso ladrão, tá? Ou seja, colocou água demais, vai sair por aí e não vai Colocou, ele prejudicar. vai ser meu ladrão. Ah, eu não quero molhar minha varanda? Coloca um copinho do lado, tá resolvido. Tá resolvido, tá? Ok. E quantas vezes, assim, tem que colocar uma vez por dia, uma vez por semana, como é que é? Esse daqui é um ótimo sistema, por quê? Porque a gente consegue manter o tempo de rega das plantas. Então, para quem tem pequeno espaço, ele é excelente, porque o tempo de duração do canteiro, ele vai ficar ali pelo menos 2, 3 vezes na semana. Você vai ter uma necessidade de rega muito menor, por causa da umidade que vai ficar nesse cepilho. Ok, perfeito. Tá? E agora que Então, entra a aí fase agora da plantação. eu trouxe isso, e agora a gente vai um pouco para a questão dos alimentos. Eu trouxe algumas possibilidades, né? Eu trouxe alface roxa, a cebolinha que ainda está com um pouquinho de semente, a rúcula que parece uns coraçãozinhos, e aí trouxe uma flor comestível que o pessoal gosta muito de fazer geleia, que é a famosa cravínia. Né? Olha que legal, tem dá outras pra ter muita sugestões, coisa podemos em casa. colocar temperos, orégano, tomilho, manjericão, um alecrim, uma sálvia, né? Então a gente pode também estar diversificando. E é legal que, por exemplo, assim, a minha alface ela vai ter um ciclo de 35 dias. Só que daí o que acontece? Eu não preciso consumir ela toda. Eu posso ir comendo daí as folhas ao redor, as folhas que estão em volta. Até essa é uma dica boa também, né? Igual você falou, para quem tá em casa, às vezes mora sozinho, não quer tirar ela inteira, então sempre pelas bordas aqui da planta, né? Isso, daí para plantar ela, colocou lá, faz o buraquinho, coloca a mudinha, né? Traz a terra até o pescocinho, ó. Tá lá, nossa alfacinha já pronta para poder vir no nosso canteiro de capilaridade. Né? Ah, eu quero plantar, por exemplo, uma rúcula, então aí eu dou um espaçamento, a gente tem trabalhado pelo menos um espaçamento de um palmo, um pouquinho menos assim, ó. Ele vai ficar uma média de 15 a 20 centímetros, aí a gente já pode ter uma rúcula. Ah, e por que não ter 2 cebolinhas? Então a gente pode dar um espaçamento já e botar... O porquê desse espaçamento, Guilherme? Porque o espaçamento, o que acontece? Ela vai crescer e vai tomar uma proporção. Né? Então hoje o espaçamento entre hortaliças a gente fica entre 20 e 25 centímetros. Tá. Né? Então a gente tem trabalhado também um espaçamento para ela não fazer muita bagunça. Né? Então a gente vai trabalhar esse espaçamento. Legal. Você falou né, dessas plantas aqui que você trouxe também, dessa questão dos temperos em si. E a questão de frutas, por exemplo. Eu quero ter uma fruta na minha casa. Eu consigo ou não? Fruta daí teria que ser trabalhado um vaso de maior porte. Por exemplo, um vaso daí de 20 litros. Né? Um vaso de 20 litros. Aí hoje, a questão da profundidade. Aí a questão de profundidade. Porque aqui, como a gente está trabalhando no canteiro de capilaridade, imaginar que a metade da caixa ela vai ter o espaço para a raiz, né, da planta. Então aqui a gente vai ter pelo menos uns 10 centímetros. Então, por exemplo, se for trabalhar uma árvore, uma frutífera, a gente vai precisar de pelo menos um balde de 20 litros, né, para daí ter uma profundidade maior. Tem muita jabuticaba hoje, que é bem legal para ter em pequeno apartamento. Tem pitanga pequena, que também é legal. Tem os cítricos, né, limão, tem várias variedades. Então é possibilidade sim hoje de ter. Mas uma questão, sempre a questão observar, é a questão de sempre respeitar no mínimo 4 horas de luz, né, de sol, daí para poder ter um ambiente saudável daí para as plantas. Então
tá aí, né? Várias dicas boas. Então, você que mora aí, talvez num apartamento, numa casa pequenininha, não tem muito espaço. Mas olha só, a gente teve aí, então, uma dica valiosa aí com o Guilherme. Guilherme, muito obrigado. Agradeço. E aproveite, é claro, aí você, né, na sua casa, faça também a sua hortinha e, claro, tenha uma vida mais saudável.